Oi, Cris. Tudo bem? Sabia, Cris, que você ia ser a primeira a chegar a cenar pra gente. Bem-vinda, Cris. Deixa Atena. Muito bem. Eu acho que eu vou chamar ela aqui. Saudades, Cris. Muita saudade também de fazermos coisas juntos, né? Onde é que eu chamo aqui a Débora? Já tava até esquecendo. Débora, me chama você? Porque até eu achar aqui, a gente vai perder tempo. Até semana passada eu sabia mexer. Não sei mais mexer. Ah, tá. Pera aí. Acho que eu... Não. Vou esperar a tua solicitação, Débora. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Agora lembrei como faz. Faz. Lembrei como faz. Acho que agora tá tudo certo. Ué, mas a minha tela tá preta? Blackout. Eu ainda não tô te vendo. Tu tá me vendo, Débora? Eu tô te vendo. Eu te vejo, mas pra mim a minha imagem não aparece. Aparece pra ti? Não. Só um quadradinho preto. Vamos tentar de novo? Quem sabe eu Pera aí. saio e tu me chama, quem sabe? Ó, Ah, não. Agora eu tô te vendo. não, mas para aí. É porque a minha câmera tá virada. Como é que eu faço pra desvirar esse negócio? É, que Olha pra estranho. tela. Olha para a tela, aí tem. É o mesmo esquema para fazer selfie, vira e desvira ali a lentezinha, o desenho da lente da câmera. Sim, mas é que eu vejo aqui porque eu tô em cima. Ó, quando eu faço isso é porque eu tô em cima do computador. Eu tô no computador, no Note. Mas eu Tá. quero. Ah, deu. Aê! 10-0, Como tu tá né? linda hoje, tá especialmente linda hoje. Ah, é. É porque era pra te ver. Tudo Vou bem? mudar o. Como é que eu te Agora chamo? não é. Agora não é mais livres, leves e lives, é livres, leves e lindas. Boa. Eu te chamo de César ou de Júnior? Tanto faz? Como Ou tu como é que o quiser. pessoal te chama? Como tu Tá quiser, bom, tanto faz, tá bom? tá certo. Conseguimos nos conectar, conseguimos nos ver. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Espero que eu possa tirar algumas dúvidas, né, do que significa a defesa pessoal para a mulher, né, do que eu venho buscando e do que eu acredito. E espero que possa ser útil para todos nós. Com certeza vai ser. Muito obrigado, porque desde o primeiro convite, quem fez a ponte entre a gente foi a Cris, e que é uma das tuas alunas, praticante, e foi muito bom ela ter feito essa ponte, porque imediatamente a gente se conectou, já começou a se falar, e hoje estamos aqui realizando essa live, que vai ser fundamental mesmo para muitas pessoas, até para mim, que sou leigo no assunto, vou aprender muito contigo. Ah, que nada. A gente desenvolve, na verdade, a gente desenvolve junto, né? Esse autoconhecimento, assim, essa busca. Então, quando eu falo na questão de mulheres, é num todo. É um público específico, mas é num todo, porque todo mundo pode entender, né, as necessidades do que uma mulher passa, né? Então é importante que a gente fale muito sobre isso e que as pessoas estejam sempre atentas também para ter esse autoconhecimento, né? Oi, Cris, tudo bem? Olha só, o som tá bom para vocês? Tá Tá legal? Tá ótimo saindo? para mim. O pessoal que Tá, está assistindo sempre ajuda a definir alguma coisa. A Cris sempre diz, o som tá ok, a imagem tá ok. certo. Eu não sei se também a luz tá legal, tá boa? Eu fiquei num cantinho mais sem luz aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Não sei se assim melhora ou não. Eu Não tô te mudou vendo muito. bem.
Ou assim, tanto faz, a mesma coisa? Acho que é a Eu acho mesma que coisa, né? tá bom, tá ótimo. Tá, Tá ótimo. então tá bom. Então tá. Eu queria agradecer ao pessoal também que entrou para assistir a gente, que já tinha marcado lá na agenda que queria assistir a gente, né? E não só as mulheres, mas eu vi também alguns rapazes bem interessados no nosso assunto, porque tem irmãs, tem mãe, tem mulheres da família que se preocupam com essa coisa da defesa, né? De se defender. Sim, Eu lembro que quando eu comecei a elaborar as perguntas, eu logo pensei na tua história, na tua trajetória. Então, tudo que a gente faz e sim. gosta tem um começo, tem um início, tem uma influência. E aí eu te pergunto, quando é que começou, Débora, o teu interesse pelo universo das artes marciais, ou mais precisamente pela autodefesa feminina? Certo. A Cris falou que a minha imagem tá meio escura, mas infelizmente eu não tô conseguindo deixar de uma forma que fique Aham. agradável. Acho que, não sei, tá tudo meio escurinho, vamos ver. Dizem Então, que é bom, os especialistas em iluminação e lives e canais dizem que é bom a gente virar, eu também estou ao contrário aqui, virar para aonde bate a luz, mas aí tem que ver se vai ter a base do aparelho. não, eu não É, tenho. Se eu virar pra luta, eu não tenho. Eu vou ficar é. sem base. Depois eu boto um Bem, filtrinho então, lá de luz. para falar um pouco, né, da minha história, de como comecei, eu preciso falar, pelo menos para as pessoas, um breve, né, parecer ali do que é a arte marcial chinesa. No caso, a minha especialidade é o Kung Fu. Então, para as pessoas entenderem o que é o Kung Fu, é muito conhecido pelo cinema, né? Porque todo mundo já ouviu falar no Bruce Lee, enfim, né? E aí a Jet Li, Jack Chan, então associa ao Kung Fu. O Kung Fu, então, é oriundo da China, né? Era uma forma uma forma de luta que era usada para guerrear, né? Então, como a população foi mudando, não precisava mais guerras, foi mudando a estrutura desta arte marcial, né? Modificando ela mais voltada para uma questão de saúde, né? E de defesa, autodefesa, autoconhecimento, tá? Uhum. Então, a grosso modo, seria isso. E tecnicamente falando, dentro do Kung Fu, existem muitas técnicas, né? Como o uso de punho, né? Fechado, aberto, cotovelo, torções, chutes, quedas. Existem muitos estilos de Kung Fu, né? Existem muitas famílias. Então, assim, quando a gente fala de Kung Fu, é um leque bem grande para a gente conversar. Se eu fosse explicar tudo, a gente ficaria somente numa live falando só do Kung Fu, né? Sim. E aí, então, contando um pouquinho da minha história com Kung Fu, eu comecei aos 9 anos de idade, através do meu falecido padrinho, que conheceu o meu professor, que é o professor Teles, né, que vem do Shaolin do Norte, um dos estilos de Kung Fu, que é o Shaolin do Norte, onde eu sou formada. Eu tenho formação também em Wushu esportivo e Sandá. E aí Tai Chi Chuan também. Então, né, vem outras modalidades junto com o Kung Fu. E aí o meu padrinho começou a treinar com o professor Teles, e logo em seguida meu pai também começou a treinar. Ele começou a dar aulas particulares para os dois na casa do meu padrinho. E Uhum. eu sempre gostei muito de movimentar o corpo, né? Mas eu era uma menina e tal, fui criada super protegida, né? Morava na época, até os meus 6 anos, eu morei no mesmo pátio da minha madrinha e da minha avó, que sempre me protegeram muito. Eu sou filha única. Então, assim, depois disso a gente foi morar um pouco mais longe delas, mas sempre gostei muito de movimentar o corpo, assim, de dançar, de mover muito o corpo. E daí, quando meu pai começou a treinar, ele me ensinou uns movimentos em casa, né? Uns movimentos de Kung Fu, a gente chama de Taolu, que são as formas, né? As formas coreografadas de defesa e ataque.
que aí você pode ver com facão, bastão, lança, leque, inúmeras armas dentro do Kung Fu e mãos livres. Legal. E aí ele me ensinou uns pedacinhos assim, e ele disse para mim, para eu treinar em casa. E um dia me levou numa aula. Daí eu fui, né? Eu curtia. Ele disse, vamos lá, vamos aprender, né? A defender, a te defender, né? Ele via a necessidade disso, porque eu era mulher. E desde então, e aí eu fui com ele, onde ele ia, eu ia junto. E aí nisso meu padrinho parou, meu pai parou, e aí eu continuei. Segui, fui atleta, né? Competi por muitos anos, até 2007. Até 2007, meu último campeonato foi em julho de 2007, e depois, logo mais, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu aposentei minhas sapatilhas, né? Então, assim, eu competia numa categoria, só para as pessoas entenderem, assim, existe a categoria de apresentação, que são as formas, que são aquelas combinações de movimento com armas, e a parte de combate, de luta, 2 a 2, que é o sandá, que é o boxe chinês. A minha especialidade sempre foi as formas, né, os taolus. Daí, claro, depois que eu engravidei, eu optei, obviamente, por me dedicar a ser mãe. E fiquei afastada 7 meses da função de professora. Sim. Né? E me dediquei só ali à maternidade. E nesse meio tempo, eu estava sempre em contato, porque o meu companheiro também é professor de arte marcial e educador físico. Que então legal. então a gente veio, com o tempo, o Arthur, que é o meu filho, foi crescendo, e aí eu fui voltando às aulas, né? Comecei a dar aula de novo, a ministrar aula, fazer parte do universo de novo. Mas fiquei só como professora e técnica, né? Porque na época tinha os alunos que competiam, e aí a gente ficava ali auxiliando, ia para os campeonatos. Que E idade depois de um certo tempo... o teu Arthur tá com que idade hoje? Ele tem 11, agora tá com 11. Vai fazer 12 em dezembro. Já é um mocinho. Já. Inclusive já foi atleta, quer dizer, é atleta ainda, né? Mas está parado por um tempo. Mas basicamente o que aconteceu? Dentro nesse meio tempo, a gente vem crescendo, modificando a forma, estruturando, desconstruindo algumas coisas. E a princípio eu nunca tinha sentido a necessidade. Olha como é as coisas, né? Então, assim, eu nunca tinha visto necessidade em mulheres terem algo diferenciado para treinamento. Inclusive, eu vou falar aqui que eu não gostava de dar aula para mulheres e nem para criança. Porque na minha cabeça, olha como é, isso tudo é uma questão de estrutura, de como tu vê, de como tu... Né? Então, essa coisa de tu sempre ter que ser forte, tu sempre ter que ir mais, tu sempre ter que ultrapassar os teus limites, e não respeitando certas coisas que o teu corpo às vezes necessita e a tua mente, te traz alguns poréns, né? Eu vou deixar em aberto para depois a gente ir falando. Claro. Porque eu achava que mulher é muito cheia de mimimi, reclama muito, né? Sei lá, não gostava. E aí eu não tinha muito entendimento. Isso porque, assim, eu comecei a ministrar aula, a monitorar, ajudar o meu professor aos 13 anos. 13 anos de idade. Então, eu penso no meu filho hoje com 2 anos a mais, tendo uma responsabilidade de professor à frente de muitos homens, porque eram academias que praticamente tinham homens, então eram 10, 15, 20 alunos às vezes, e uma idade de 13 anos. E por muito tempo, eles odiavam ter que ver uma menina de 13 anos conduzindo a aula. Como assim?
Tu entende? Como assim? Imagino. Uma piada. Por várias vezes eu chegava para dar aula e a galerinha pegava a sua mochilinha e seguia embora, né? Porque, tipo, como assim? Mas na época eu sou a primeira mulher formada no estilo Shaolin do Norte aqui no Rio Grande do Sul. Então, o meu professor. Então, obrigada. O meu professor, então, eu era sempre a aluna mais antiga. Então, né, por questões hierárquicas, o aluno mais antigo ficava à frente, puxava a aula, enfim. E ele, por sua vez, achava que eu era competente para fazer aquele serviço, aquele trabalho, né? Aquela função, digamos assim. E aí, mas então foi por isso por muitos anos e tal. E aos 18 anos eu me formei professora e tive o meu espaço, a minha academia, enfim. Aí só vou retomando, né, o fato que eu dizia que não gostava de dar aula para mulheres e tal, porque na verdade eu não abria os olhos para uma necessidade. Eu fui criada dentro da arte marcial, que é totalmente patriarcal, né, oriunda de homens, né, conduzida por homens com pensamentos masculinos. Então, basicamente, eu vim nessa estrutura. E, de certa forma, por ser mulher, eu tive que ser um pouco casca dura, assim, casca grossa, sabe? Para ter o certo respeito que não se tem, né? A gente não tem essa abertura que o homem tem e a voz que o homem tem dentro da arte marcial. E com o tempo, eu fui vendo que as mulheres estavam procurando mais, né? Chegou um tempo dentro da minha escola que 70% eram mulheres. Então, quer dizer que a procura, né, pela arte marcial estava aumentando, está aumentando. Hoje eu vejo muito mais mulheres, eu vejo muito mais mulheres praticando, tendo interesse em buscar essa questão da arte marcial por defesa, ou às vezes até por estética, muitas, mas acaba que no meio do caminho tu entende que não é só a estética que está envolvida, né? Tem outros fatores, dependendo da escola, né, do professor. Então, é importante que vocês conheçam sempre qual o hábito do professor e como ele está conduzindo, e a escola, né? E aí eu vi essa necessidade, mas mesmo assim, ainda, mesmo eu entendendo que era preciso e que as mulheres estavam se interessando muito pela autodefesa, eu via que faltava algo, assim, além, sabe, para desenvolver o trabalho de fato, que não era uma questão só física, né, da mulher entender que era uma questão só física, de saber dar chute e soco, mas tinha um outro envolvimento que é o como tu te posiciona, o quanto que a arte marcial pode te trazer o benefício de tu te empoderar, na verdade, né? Empoderar. Eu sempre me atrapalho nessa palavra. Mas através das tuas questões pessoais, trabalho, família, escola, faculdade, filho, enfim, em outros setores, né, da tua vida. E aí isso foi muito legal, porque assim, eu fui construindo, eu estou construindo aos poucos essa interação com esse olhar de mulher mesmo, e não com o olhar de uma mulher que foi formada por um homem, né, que teve a estrutura toda de um homem. Então eu estou enxergando muitas coisas que aconteceram comigo e sentimentos que eu tenho em relação a como eu me posiciono diante da minha profissão e das minhas alunas, que eram diferentes. E eu tinha um outro entendimento, né? Eu me considero uma mulher feminista desde que eu nasci. Mas eu não estava lutando pela causa certa, porque eu tinha uma outra estrutura. Eu fui criado num outro contexto, numa outra estrutura. E aos poucos eu estou desconstruindo isso e tentando trazer para essas mulheres que me acompanham e que estão comigo uma forma bacana de desenvolver um autoconhecimento e buscando o espaço que a gente realmente precisa estar. Hoje eu
conheço muitos professores dentro da arte marcial chinesa, né, dentro do Kung Fu, muitos e poucas mulheres que ganham espaço, que têm voz ativa, que vão, né, que vão em busca dos seus ideais. E o mais difícil disso é que, assim, a gente tem que estar sempre lutando. E daí eu vou entrar num outro porém. Aí depois desse processo da Atena, né, de ter desenvolvido, estar desenvolvendo esse projeto, a gente... Isso foi em 2000... eu não quero me perder, não sei se foi de 2017, 2016, por aí, tá? E este ano, devido à pandemia e devido às pessoas estarem indo mais para a mídia, falando, desenvolvendo um trabalho mais nas mídias sociais, uma mana de escola de Shaolin do Norte, que também se formou esse ano, e uma aluna minha também, que também é formada em Shaolin do Norte, a gente se uniu, porque eu vi que elas estavam falando da mesma forma, né, de como a mulher se projeta através da arte marcial, e a gente juntas resolvemos então fazer o Mulheres de Luta, né, que através de lives, através de outras situações que vão vir aí mais adiante, mas isso só depois que passar todo esse processo aí de ter que estar, né, restrito em suas casas. A gente está pensando em outras formas de chegar aí nessas mulheres, né? Falando mais sobre, dando espaço para outras mulheres, dividindo dificuldades que a gente vem encontrando no caminho, uma ajudando a outra a crescer no seu trabalho. Então, é um projeto que ainda está engatinhando, mas eu acho que vai vir com uma força bem grande aí. Mas eu vejo que é necessário ter o mais importante é ter um auxílio. Eu vejo que, enquanto eu estava sozinha, eu me sentia muito solitária, né? Pelo fato de ser só eu falando. Oi, Karen, tudo bem? Pelo fato de ser só E quando eu vi elas falando da mesma coisa e elas tentando enfrentar e tendo os mesmos medos, assim, cara, a gente tem que se unir. Mulher tem que estar de mão dada uma com a outra, entende? Para poder ter crescimento, para poder ter visualização, para poder estar no mercado igual um outro. Possível, tendo que te mostrar eficaz, tendo que te mostrar capaz, é cansativo demais, sabe? Tu ouvir, às vezes, de um possível aluno que entra na academia, se tu é boa, se tu sabe mesmo, ou fica te questionando se isso funciona, não funciona. Então, assim, dos 9 anos até os meus 39 anos que eu tenho hoje, eu vivi a vida inteira isso. Como é que alguém vai dizer que eu não sei? Como é que alguém vai Se fosse um homem de 2 metros de altura, né, sei lá, com um bíceps desse tamanho, jamais eles iriam falar, entendeu? Tipo, a minha vida inteira eu passei com alguém dizendo assim, o que tu faz? Eu faço Kung Fu, não sei o quê. Me mostra aí, não sei o quê, sabe? Então é sempre assim. Me mostra o que tu sabe fazer. Então se eu fizesse assim, tipo, como é que tu faria? Enfim, né? Isso é um dos processos que a gente, aos poucos, vem falando para ir desconstruindo, para que as pessoas possam nos enxergar de uma forma, de fato, profissional, né? E, então, dentro dessa questão toda, eu vi que tem uma certa necessidade da mulher buscar essa questão da autodefesa, até por questão de segurança, de se sentir segura. Por quê? Porque quando tu trabalha com o corpo, automaticamente tu vai modificando também a forma do teu pensar, de como tu te posiciona diante das questões que tu quer. A mulher sempre foi reprimida, né? Tu nasce já, eu sempre digo, a gente nasce sempre num degrau abaixo já. Porque tu já nasce que tem que aprender a brincar de bonequinha, tem que ser não pode se sujar, não pode te impor, não pode rir alto, não pode, sabe? Não pode falar palavrão, não pode... Sabe? Então tu já vai sempre...
não, sem falar nesse fator, né? Não pode se tocar, não pode. Aí como é que tu fica dentro de uma caixa o tempo todo te debatendo, aí de vez em quando tu consegue dar um grito pra fora e vem alguém e pá, como assim, né? Então, é mais difícil. E não tô dizendo assim, aí vem sempre algumas pessoas e dizem, mas e como é que tem mulher que tá lá? Mas como é que tem mulher que conseguiu? Cara, depende muito da estrutura, do conhecimento que foi disponível para essa mulher, né? Então a gente está falando em quantidade. Tem uma minoria que consegue, mas a grande maioria está fadada a ficar dentro de casa, cuidando da família, e não que isso seja ruim, tá? Vamos botar um ponto bem, bem importante. Não é ruim cuidar da família, não é ruim ir para casa, não é ruim. O ruim é quando é só a mulher que é estimulada, né? E é como se fosse uma obrigação dela ser assim. Isso é enquanto coisa o homem de mulher, tem isso, Ou enquanto o aquela homem velha, tá... o lugar de mulher né? Isso, não sabe? Então, claro que tem, a Karen falou que é criação, tem toda a questão, sim, é criação, é estrutural, né? Porque a gente foi criada assim. Enquanto o homem está disponível para fazer seus estudos, para fazer, a mulher tá pensando o que ela precisa levar para dentro de casa para não faltar, o que falta para o filho, o que falta para o marido, e às vezes ela vai sempre se deixando para baixo. Sempre se deixando. Por que a mulher nunca consegue? Nesse meio, né, que eu vivo, por que a maioria das mulheres não conseguem concretizar uma finalização de formação? Porque essas outras coisas chamam ela pela necessidade. Às vezes o marido não quer porque é um meio muito masculino, não vai ficar lá dando aula para um monte de homem, né? Ou acaba fadada a ficar ali dando aula para criancinha, não que seja ruim, ou de tai chi, que é uma modalidade mais tranquila, não que seja ruim também, entende? Mas a gente fica fadada a não te levando como uma de luta que pode bater, que pode socar, que pode, né? E aí vendo isso tudo, me veio o fator que uma coisa é um homem ensinando uma mulher na autodefesa, e outra coisa é a visão de uma mulher ensinando outra mulher, dentro da necessidade dela, da força dela, né? E aí, acredito muito que esse potencial pode vir sim através dessa questão da defesa pessoal, e eu falo que não é só a parte física, mas é realmente toda essa estrutura de força, do que te traz, te remete a ir atrás, a ir buscar, a ter voz, não ter medo de dizer não quando não está afim, saber se situar em situações de risco, por exemplo, tu anteceder ao teu risco, né? Tu anteceder ao teu risco, não, anteceder a situação que pode te levar ao risco, né? Não sair. É possível prever algumas situações, né, Débora? Algumas situações é possível prever, ó, indo por aqui eu vou me arriscar, eu estou colocando em risco a minha segurança, né? Eu estava vendo agora, não querendo te interromper, mas eu estava vendo no teu perfil um vídeo, estava comentando aqui com o Arthur a respeito desse vídeo até, que a moça está no estacionamento e aí vem um cara disfarçadamente conduzindo o carrinho que ela liberou para outro lugar, o carrinho de supermercado, compras, provavelmente é estacionamento de um grande supermercado, atacado, loja, e o outro cara que está de combinação com aquele que já levou o carrinho, está entrando por trás do carro, na porta de trás, enquanto essa mulher distraidamente já entrou dentro do seu próprio carro. Lá dentro a gente não sabe o que aconteceu, porque a câmera não mostra, mas ela foi abordada por esse cara que entrou por trás, o outro pegou o carro e saiu conduzindo o carro. Quer dizer, são vídeos que estão aí para todo mundo ver, né? Câmera de segurança e tal. Eu achei muito importante mostrar, porque eu até fiquei esperando, será que vai ter um final feliz desse vídeo? Ela vai lutar? Não. Ali não era questão da luta, da autodefesa, porque ela, quem sabe, nem sabia. Ela simplesmente não estava atenta, que ela estava num local mais isolado, o estacionamento estava mais vazio, e ela foi levada. Quer dizer, é muito assustador, sabe? A gente não precisa ver isso numa câmera de vídeo para ficar alerta, sabe? Acontece toda hora, todo dia, em todos os lugares, né? Infelizmente, algumas histórias não têm um final feliz.
Sim. Tu sabe que esses tipos de vídeo, olha o detalhe. Eu postei esse vídeo, mas eu sou bem cuidadosa, assim, eu não gosto muito de mostrar nem vídeo de técnica, aplicações de técnica, e nem vídeo desse tipo. Normalmente tu vai ver esse tipo de vídeo e aplicações, como faz, como não faz e tal, feitos por homem, né? Por quê? Porque assim, ó, eu vou te dizer, a gente não sabe em qual situação a mulher se encontra para falar, né, dessa situação. Por exemplo, daqui a pouco eu mostro um vídeo como esse, daí a gente fica ali ansiosa, nervosa, esperando saber o que aconteceu com essa mulher. Na verdade, eu não sei. Eu espero que não tenha acontecido nada de grave, que, enfim, ele levasse o carro e deixasse ela. Ou mostrar um movimento que daqui a pouco engatilhe nessa mulher um lance que ela vivenciou, né? O que vivencia dentro de casa. Então, assim, sutilmente eu tento colocar algumas coisas de cuidados, né? E até mostrar e falar, porque às vezes é muito frágil, entendeu? Quando eu olho ali, ensino um movimento para a pessoa e a pessoa vai dizer assim, ah, tá, mas é só fazer isso, e às vezes não é. Então, às vezes pode te causar um problema maior do que te tirar dele. Entende? Então, assim, o que mais é importante para mostrar aqui, o que eu posso vir falar, é os cuidados, as prevenções do que para não chegar nos finalmente, né? Então, assim, quando tu sofre um abuso físico, uma agressão física, ela tem um início, ela tem um começo, a não ser que seja uma situação que tu não espere, tu tá na rua, enfim. Mas normalmente essas agressões são vindas de dentro de casa, de alguma pessoa que deveria estar te protegendo. Esses abusos, eles têm um início na fala, na forma de te impedir de algumas coisas. Enfim, esses primeiros sinais, eles têm que ser cortados já, se afastar dessa pessoa. Claro que é fácil para mim falar, mas aí é que implica em tu te conhecer e saber quais são as tuas necessidades, o que tu pode ou não fazer para sair dessa situação. Já antes de acontecer. Depois que já aconteceu, é muito mais complexa a situação. Então não é bem assim, né? Chegar falando é só sair, vira as costas. Não é. A gente sabe que não é, que envolve sentimento, que envolve um medo, que envolve enfim, tu saber que às vezes tu tá dentro daquela situação ali, a pessoa te tornou tão incapaz que tu acha que tu não consegue viver sem aquela situação ou sem aquela pessoa. Né? Tu não te conhece, tu não te reconhece como mulher, como pessoa, como alguém que tenha vida própria e que tenha vontades próprias. Então é muito difícil falar nesse sentido. Claro. Né? Então, mas fica sempre o alerta, né, de ficar exatamente no cuidado. Sair na rua, tu já saber o que tu vai fazer, qual o lugar que tu vai, tu saber os meios que tu tem para ir com mais segurança. Saiu de casa, tenha observado em tudo que tu pode, né, que possa ter uma situação de abordagem. Não andar com o telefone à mostra, não andar com coisas à mostras, ou né, coisas que possam chamar muita atenção, brincos muito grandes, muito espalhafatosos, tênis coloridos, bolsas grandes, enfim. Evitar se tiver que ficar muito tempo exposta na rua, por exemplo, né? Mas se é uma situação que tu tá com uma outra pessoa, que tu tá num lugar mais seguro, ok, mas a gente tem que tomar esse certo cuidado, sim, porque a gente fica vítima mais frequentemente, porque a mulher, os jovens, os idosos, essas pessoas são as mais visadas, porque, né, mais frágil, né, e no caso os jovens é porque estão sempre na lua, estão com o celular sempre grudado na cara, com fone de ouvido, e isso facilita muito uma abordagem, por exemplo, falando de assalto, enfim, né. Facilita mesmo. Então, eu acho que tudo é uma questão de prevenção, tá? Débora, a questão da técnica... Oi. Perdão te interromper, mas eu acho muito importante, eu tenho medo que eu perca essa linha, mas quando tu falou da técnica e daí das prevenções, porque a mulher,
ela sempre, talvez ela pense, quando eu for atacada, eu vou me defender de tal forma. Mas esse ataque, ele pode vir só com as mãos, ele pode vir com faca, ele pode vir com armas de fogo, ele pode vir, enfim, em grupo, né? E tudo isso é aterrorizante. Então, realmente, aquele ponto que tu falou de ensinar na aula questões preventivas, mais do que técnicas mesmo, é fundamental, porque daí a pessoa ela tem uma consciência de que se defender vai além da arte marcial, né? Já começa com essa postura, com esse entendimento que tudo pode acontecer e eu tenho que estar preparada, eu enquanto mulher, digamos assim, preparada para situações que vão me deixar sem reação. Mas a reação é agir com a técnica e o pensamento correto. Isso, então assim, ó, quando a gente fala da defesa, eu posso ser uma ótima aluna, tá? Tendo um ótimo histórico corporal, de uma boa, um bom atleta, um corpo atlético, saber me defender, saber usar socos e chutes, né? Vamos usar esse termo. Usar socos e chutes perfeitamente, ser muito habilidosa, mas, às vezes, dependendo daqui, de como eu estou, qual a minha capacidade mental de raciocínio rápido, eu não consigo fazer nada. Então, não adianta de nada, né? Se eu não consigo prever, anteceder o que pode me causar, porque, assim, ó, uma abordagem, por exemplo, ela é feita numa situação que tu tá extremamente desatenta. Exatamente. Não é porque eu sei, não é porque essa mulher sabe se autodefender que ela vai estar num estacionamento escuro, isolado de madrugada, exemplo, né? Exato. Débora, então, assim, oi. outra questão, por exemplo, que eu acho que a gente meio que já respondeu, porque a gente é bem multi, assim, a gente pega uma bola de neve e vai desmanchando. Mas uma das questões que eu queria comentar contigo é sobre essas mulheres que procuram as aulas, né? A gente comentou antecipadamente sobre isso. Se seriam mulheres que já sofreram alguma espécie de ataque, as que procuram as aulas, ou elas simplesmente procuram para desejar evitar ataques futuros. Não tem como fazer uma porcentagem disso, né? Não, não tem. É difícil porque, assim, ó, normalmente quando a mulher chega, né, dentro de uma academia, tem vários objetivos. E se ela sofreu algum tipo de agressão, abuso, dificilmente ela fala. O que é observado, o que eu observo, isso precisa de um certo tempo, de uma confiança. O que eu consigo observar é nessa ansiedade e como o corpo mostra como essa mulher reage em certas situações, ao ser tocada, né, a como falar, né, uma fala que pode ser um pouco mais agressiva ou mais alta, ela, né, fica com medo, mas em aula, tá, em aula eu nunca tive relatos, né, eu desconfio de algumas situações, mas eu não tenho nenhum relato de uma aluna que veio me falar que sofreu abuso, ou que, né, a grande maioria tá ali para aprender a se defender, né, ou para usar a questão da estética, da arte marcial, para manter o corpo. Mas, como eu faço workshops, né, em alguns lugares para falar sobre defesa pessoal, eu já tive mulheres que, ao eu ir falando sobre algumas coisas que podem acontecer e como prevenir, elas já vieram até mim e falaram, eu já sofri isso, e realmente eu não fiz o que tu relatou. Outras, eu fiz desta forma. Eu sinto que eu em casa, como eu posso proceder, qual canal eu posso ir para ter ajuda. Já tive, né? Nesses casos, como o workshop é mais rápido, são palestras, às vezes, de 1 hora, 2, no máximo. Então, a passagem é muito rápida. Então, elas aproveitam para falar, para ter esse contato, para falar, para pedir ajuda, né? Então, assim, vai depender muito da realidade de cada mulher e da sensibilidade também do profissional de saber, né, da aluna o porquê que ela está procurando. E às vezes nem sempre vai ser verdadeiro, né? Vai vir porque diz que quer se defender, mas pode ter sido por um outro motivo, né? Então isso é muito relativo para cada um, assim. Eu não posso te dizer uma porcentagem, porque realmente eu não tenho essa resposta, né? Sim. Mas a gente sabe que tem a necessidade que elas
tem essa busca exatamente para poder, a grande maioria para poder ter como se defender e ter voz, né? E querer buscar um outro lugar dentro da sociedade, mais ou menos nesse sentido. E quem te segue, quem convive contigo, quem acompanha teu perfil, quem faz aulas contigo, já percebeu que tu tem essa sensibilidade enorme de entender esses universos, entender essas cabecinhas e continuar direcionando elas direitinho. Eu conversando aqui contigo, eu sou um defensor das mulheres, tá? Eu passei muito tempo convivendo com duas, né? Avó, mãe, tia, umas duas que eu digo mais tempo com a mãe e com a irmã. Então, não tem como, né, a pessoa ficar indiferente ao comportamento delas. E eu sou um cara assim, desde muito pequeno, sempre observando o comportamento delas, aprendendo com elas, ou escutando elas. Então hoje, na fase adulta, realmente, essa sensibilidade que tu tem de entender essas cabecinhas, eu sinto que é uma sensibilidade similar que eu também consigo ter, sabe? E quando tu vai dar tua aula, eu tenho certeza que tu não vai dar aula simplesmente de forma mecânica, jamais. É uma aula. Eu tenho certeza que tu fica preocupada com essas mulheres quando elas voltam para casa, quando elas vão de voltam para o trabalho, para sua casa. Tenho certeza que tu fica pensando como é que vai ser agora que ela sabe, agora que ela está se reposicionando, por causa dessa sensibilidade que tu tem, que vem lá desde os 9 aninhos. Eu queria ter dito isso antes, mas eu não esqueci, que bom. Isso é muito maravilhoso, Débora, porque mulheres como você, mulheres como a Cris, que faz aula contigo, mulheres com esse perfil que precisam predominar no mundo hoje. Precisam florescer, predominar. Porque nós homens, vamos entender esse lugar e abrir cada vez mais espaço. A gente vai aplaudir vocês e com certeza vai vir uma geração de novas mulheres, quem sabe até tendo a plena certeza de que enfrentarão menos violência, né? Exatamente. Eu acho. Então, assim, realmente, claro que o meu maior público ainda é masculino, né? Eu não trabalho só com o projeto da Atena. O projeto da Atena, ele ainda está pequeno, tá? Mas eu posso dizer que, assim, ó, cada dia que passa eu tenho mais certeza do que eu tenho construído junto com essas mulheres que estão comigo. Quanto às pessoas que me seguem, na verdade, assim, eu não quero nem utilizar esse termo de seguir, de ser algo a ser seguido, tá? Porque eu sempre deixo muito claro que essa minha desconstrução, essa minha visão mais aberta, é através dessas meninas, dessas mulheres que estão ali comigo. Então, assim, eu não quero que elas me sigam, né? Tipo assim, eu seja algo lá no topo, né? E elas vêm. Não. Eu quero que essas mulheres possam estar junto comigo e eu dar ouvido para elas, para que a gente tenha voz. Eu ter voz, elas terem voz para falar dos seus trabalhos, das suas conquistas. Então, assim, as minhas alunas, né, algumas são procuraram aqui, defesa pessoal, e acharam no Google, acharam aí no Facebook, enfim. Mas as primeiras foram indicações, né? Indicações de conhecidos, e acharam legal o projeto, então vieram desenvolvendo através disso. Como é um trabalho, tipo assim, quase não existe no Brasil, né? Tem, mas ainda está muito apagado, porque essas mulheres não têm voz, né? Então, assim, ainda tem muito pouco. Então, quando vão procurar alguma coisa no Google sobre defesa pessoal, quase que praticamente tu vai contar em uma mão quantas tem. Né? Sendo que quando tu vai procurar uma academia de defesa pessoal, abre 100 mil dentro de Porto Alegre, né? E específico para mulher, sendo mulher dando aula, não enche uma mão. Né? Então, a visão é muito diferente. É muito diferente. Eu posso falar com todas as letras que a visão de um homem dando aula de defesa pessoal para mulher é muito diferente do que a mulher necessita. Muitas vezes elas têm até medo de fazer e praticar, porque elas acham que não vão conseguir. E não é uma questão só de força,
É como tu te posiciona, como tu trabalha a tua atenção para conseguir sair daquela situação. Não é só a força bruta. Tu desenvolve a força muscular, mas não é só essa força que faz sentido. E sim outras situações, né? Então a gente pensa quantas mulheres sofrem abusos dentro do trabalho, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, e fica quieta por medo de ser taxada de louca, ou, o que tu acha que eu vou querer contigo, tu é, né, feia, ou não sei o que, sabe, ser ridicularizada. E aí acaba não usando o que a gente tem de maior, que é a voz, que é a atitude, que é a postura, né, eu não gostei, eu não quero, não tem que estar dando desculpa das coisas, eu não quero porque eu não quero, eu me sinto bem, e deixar muito claro para mulheres que qualquer desconforto que tu sinta vindo de qualquer pessoa, mas usando o gênero masculino aqui, qualquer situação que tu te sinta desconfortável é porque realmente tu não quer. Então tu tem que dizer, eu não quero. E essa pessoa é obrigada, sim, deve aceitar esse não. Né? Então, eu acho que esses posicionamentos, mais do que qualquer outra coisa, é que vai nos dar a chance de nos posicionar firmes e dizer que somos capazes. Então, assim, tu vê que isso tudo é uma construção. E realmente, como tu falou, tomara que as próximas gerações a gente consiga mais e mais e mais fazer com que essas mulheres consigam realmente ter voz. É assim como tu falou que várias mulheres, que tu teve várias mulheres na tua vida, foi criada por duas, enfim. Todo mundo tem uma mulher na sua vida. Ou é irmã, ou é avó, é mãe, só não enxerga porque não quer. Ou porque o que é a criação que foi reproduzida? A gente mesmo reproduz. Eu reproduzo o machismo quando eu me pego. Eu tô falando umas coisas assim, Débora, o que você tá falando? Sabe? Então, assim, então esse pequeno detalhe que tu vai cuidando, tu vai observando as coisas que tu fala e o que tu pode gerar na outra pessoa, sabe? Me fez entender que eu não preciso aceitar. Dando todo esse discurso aqui, né? Mesmo assim, eu fui pega por várias vezes com as pessoas me manipulando, não sabendo dizer não, mesmo sabendo as coisas que acontecem. Por medo de, tipo, o que vão pensar, o que vão dizer, sabe? Tem que ligar o FODA e, tipo, azar, entende? Tu tem que te priorizar primeiro, saber quais são o que tu precisa, a tua necessidade, para te poder, pelo menos, ajudar uma outra pessoa, né? Com o seu trabalho ou cuidados dentro de casa, da tua família. Então, acho que basicamente é isso, assim, quando a gente fala mesmo de defesa pessoal, sabe, para a mulher. E a questão física ali da técnica é um plus, é um porém, uma coisa boa que vai te trazer, se tu gosta, né, disso, só tem a agregar junto com esses outros fatores todos que eu já falei. A gente vai ganhando experiência com o passar do tempo mesmo, né? Por exemplo, assim, com relação à nossa live aqui agora, se eu soubesse que tu é tão dinâmica, que a tua mente é tão adiantada e que tu realmente consegue agregar todas as informações, eu teria bolado uma única pergunta. Porque tu consegue sintetizar todas as informações que eu queria receber de ti e que eu acho que o pessoal que está assistindo também queria, tá recebendo, sabe? Muito legal isso. E as próximas lives que eu fizer, com certeza eu vou reduzir as perguntas, porque eu consegui até agora ter tudo de ti, entendeu? E eu tô vendo aqui algumas coisas que eu ainda me falta perguntar, mas meio que já foi pincelado. Mas ainda assim eu quero perguntar para a gente frisar bem. Por exemplo, tu já me falaste que também ensina ambos os gêneros, né? E daí a pergunta era, as artes marciais, Débora, podem ser praticadas por ambos os gêneros, isso nós sabemos, tá? Mas no que diz respeito à autodefesa feminina mesmo, existem técnicas específicas voltadas diretamente para o corpo, para a estrutura física da mulher. Por exemplo, assim, a mulher, talvez ela pense, algumas, nem todas, será que eu não vou ficar menos feminina? Ou, enfim, a técnica é voltada para aquela estrutura física da mulher ou é padrão? A mesma técnica para o homem, a mesma técnica para a mulher? Não, né? Então, na verdade, sim, porque olha só, essas técnicas foram estruturadas por homens, né? O que dentro da Atena eu faço é para uma realidade voltada para a mulher, até pela questão da força que a mulher disponibiliza
né, para ela, eu vou falar assim, disponibiliza, porque a gente é tido como sexo frágil, então desde sempre a gente nunca trata de desenvolver, voltando lá na criancinha, a gente não trata de desenvolver essa força física, não é que nem menino que já, não, já quer sair dando soco, pulo, né, vai, a mulher não, é para sentar bonitinho com as pernas cruzadas, não pode... Então tu acaba não desenvolvendo um potencial muscular, mas a gente tem tanto potencial quanto o homem, aí já vai entrar num outro porém, que daí eu acho que trazer uma pessoa que saiba falar melhor sobre isso, e essa pessoa, não sou eu, não tô apta a falar sobre essas questões fisiológicas, tá? Entendi. Mas, basicamente, a técnica é a mesma. Mas a forma de ser mostrada, ela acaba sendo um pouco diferente pelas questões femininas, né? Por exemplo, eu tenho que saber, isso também homem, né? Mas inclui, tipo, eu saber quais são os pontos frágeis do meu oponente, ou do meu agressor, ou do meu, enfim, né, da pessoa que me abordou. O que eu posso fazer, né, em quais pontos, e quais pontos eu tenho forte no meu corpo que eu posso utilizar para ter mais efetividade. Então, assim, não é uma quantidade de exercício, de técnica que vão te fazer boa, né? É a qualidade daquilo que tu faz, seja um golpe só, seja uma questão só. Então, assim, porque assim, tem uma forma de como o homem aborda a mulher, né? Normalmente tem umas características específicas de como o homem aborda, então tu tem como tirar. Que é diferente de quando o homem aborda um homem, entende? Dificilmente um homem vai segurar pelo braço, vai segurar pela cintura, tu entende? Então é nesses aspectos que eu tento focar mais nas técnicas que eu ensino, né? A minha forma de ensino. Então, basicamente é isso. Tecnicamente é a mesma, mas com um olhar diferente, pelas situações que nos são dadas como abordagem. É isso. Muito interessante, é muito interessante. Nossa, dá vontade de entender mais. Tu sabe que falar sobre isso... Pode falar. Não, fala. perdão, fala. Não, eu dizer que falar sobre isso é uma longa história. A gente pode ficar tarde inteira aqui falando. Quem for te seguir depois vai ver que tu tem outras lives também gravadas com outras pessoas, outros temas, e tudo que eu pude observar até agora é isso, é uma preocupação com a postura, com a atitude, com o pensamento. Antes do gesto em si, vem o pensar. Isso é fundamental. Percebi que isso predomina nos teus conceitos, né? Sim. Mas, Débora, também tem uma outra pergunta que não quer calar. Nós vivemos, né, situações diferentes, assim, por exemplo, questões financeiras, né? O que você recomenda? A Débora mãe, a Débora professora, a Débora esposa, o que você recomenda para aquelas mulheres que, infelizmente, não têm condições financeiras de realizar um curso de autodefesa feminina, mas ela quer se defender? Então, na verdade, assim, o que precisa, né? Dentro daquelas possibilidades que a gente vem tendo, eu acho que é estar em uma situação mais fora desse olhar patriarcal, buscando conhecer outros trabalhos de outras mulheres, em todos os aspectos, ouvir falar mais sobre mulheres, né, das nossas necessidades. E falando tecnicamente, assim, hoje eu não tenho disponível. Eu já fiz, de vez em quando eu faço algumas... abro algumas promoções com baixo custo para essas mulheres terem possibilidade de treino, mas eu não tenho algo ainda voltado para o social, né? Mas é uma vontade minha. Né? É uma vontade minha abrir possibilidades para dar aulas gratuitas, né? Neste momento ainda não está sendo viável por esta questão que a gente vem vivendo, o mundo vem vivendo, mas eu acredito que logo mais deve ter. E aí, assim, as possibilidades que eu vejo hoje é procurar, de repente, alguns lugares, porque 2 e 3 abre alguns lugares que disponibilizam aulas de defesa pessoal, né, fazem mini workshops, mini palestras. Então, se for possível estar sempre atenta neste assunto, para quando aparecer, tu poder participar, né?
Mas, então, por enquanto, no caso da Atena, ainda não tem essa disponibilidade, mas eu acredito, espero que tão logo a gente possa fazer isso, né, para que essas mulheres que não tenham condições financeiras possam, de fato, participar desse projeto. O quanto não, se puder ficar ligada aqui dentro do Instagram da Atena, para que a gente possa debater sobre alguns assuntos que são relacionados a nós mulheres. E, inclusive, também quero deixar aqui aberto para qualquer que seja a minoria, né? Pessoas LGBTQI+, pessoas pretas e indiferente de padrão, assim, entendeu? Então fica aberto para todas essas minorias também, tipo, são bem-vindos e estamos de coração aberto. Que legal, olha só, já antecipou, tu leu meu pensamento, eu ia dizer convida, faz seu marketing, e tu fez isso magnificamente. Antes da gente encerrar, eu queria fechar dentro de 1 hora bonitinho, porque agora eu aprendi que a live do Instagram dura 1 hora e tal, e a gente não quer saturar as pessoas também. Mas assim, tu tem 4 minutos aí, eu tenho 4 aqui. Deixa eu ver, não sei, eu não tenho relógio. Eu tô 4 cuidando minutos. aqui. Então tá bom, vamos aproveitar bem esse restinho de tempo. Mas assim, já convidou as pessoas para conhecer também, já convidou as pessoas a repensarem essa questão da autodefesa. Eu acredito que tudo ficou bem esmiuçado para a gente poder digerir depois com calma. Eu quero te elogiar muito em primeiro lugar, né, por ser essa pessoa que tu é essa pessoa. Não tem nada em ti que seja intimidador, pelo contrário, quando eu pensava anteriormente, sobre aulas assim, eu pensava que era uma pessoa carrancuda e uma pessoa... Nada a ver. Tu é uma flor de pessoa. E eu tenho certeza que as pessoas que fizerem aula contigo vão, com certeza, repensar muita coisa mesmo. Então, quero te agradecer com muito carinho por ter vindo aqui, dedicado tempo e atenção. Eu quero que você tenha mais alunas matriculadas, eu quero que elas te procurem, eu quero que elas aprendam, que elas te assistam. E quero também que tu volte num futuro bem próximo para poder falar sobre outras coisas também, mas dentro sempre desse nosso universo de luta mesmo, de batalha, porque é o que nós temos hoje. Vivemos num campo de batalha, né, Débora? Quero que tu encerre com as tuas palavras. Então, eu que agradeço, na verdade, eu fico até meio tímida em ouvir essas coisas, assim. Eu tento passar o melhor possível daquilo que eu vivo, né, e daquilo que eu sinto, e que as pessoas se sintam de fato amparadas, né, por aquilo que eu sei fazer de melhor, que é a minha profissão. Eu já fui uma pessoa mais grotesca, mais ogra, digamos assim, já, mas lá dentro de mim eu sempre fui uma flor, né? Mas são coisas que o tempo vai te mostrando que não é necessário, né? Que não precisa ser assim, enfim. Eu achava que se eu fosse uma professora que tivesse mais sorridente ou que fosse um pouco mais mostrasse talvez mais carinho, tipo, não seria respeitada. Eu acho que eu vivi um momento que tinha que viver, né? E aprendi que não era necessário. Quem não quer estar ali na forma que eu sou, eu digo na forma que eu sou porque assim, eu não sou uma mulher padrão, né? Eu não sou magra, né? Eu sou uma pessoa gorda, mas eu também não vejo problema e nada me impediu. Talvez aos olhares de outras pessoas pode ser que sim, mas também se a pessoa não gosta, não curte de como eu levo e conduzo as coisas, cara, é entrar na porta, sair de novo e tchau, não preciso disso, né? Claro, falando financeiramente é óbvio que a gente precisa porque eu vivo disso, né? Mas assim, não vai fazer nada e eu não vou proporcionar nada para essa pessoa porque ela já vai chegar fechada ali, com um outro conceito. Então, assim, quanto mais eu puder falar do que eu penso, de como eu sou, vão ser pessoas que pensam exatamente o que precisam disso, né? Dessa informação que vão chegar ao meu trabalho, que pode ser agregador para nós duas, para nós dois, enfim.
Então, basicamente Meu é anjo, isso. Eu acho. menos de 15 segundos. Ai, eu que agradeço, então. Muito obrigado, adorei te conhecer. Obrigado pela oportunidade. Espero sim que a gente possa nos ver mais vezes